Na dinâmica das chamas gêmeas, no período em que elas se encontram, há um processo de intensidade da conexão deste relacionamento, que muitas das vezes, muitas pessoas têm uma dificuldade de lidar com essa situação, e esse é um dos principais fatos que desencadeia a separação ou também o estágio de corredor e perseguidor. Para termos uma noção bem elucidada e definida, podemos entender com uma base lá nos primeiros estágios, que é o estágio de despertar espiritual. Então, neste estágio ocorre o processo de despertar, a pessoa ela se alinha com a sua essência e naturalmente ela sente a necessidade de encontrar alguém que ressoe no seu mesmo padrão vibratório e naturalmente ter uma relação com tal pessoa. O indivíduo ele pode ou não estar ciente da conexão das chamas gêmeas, mas naturalmente após o período de despertar ele intencionaliza para o universo que deseja encontrar alguém que ressoa com os seus mesmos padrões adquiridos, com a sua nova visão de realidade. Então basicamente o universo cria toda uma estrutura, ele se modifica para que esse encontro ocorra. Naturalmente o encontro ocorre se este complemento estiver encarnado ou também estiver fazendo o mesmo trabalho de desenvolvimento interior. Não há um padrão relacionado a isso. Os mentores espirituais, os mestres, a hierarquia divina, ela decide qual é o melhor momento para que esse encontro ocorra. Então, nesse caso, o encontro ele ocorre e a primeira fase é o reconhecimento de ambos em um nível de alma, ou seja, é um reconhecimento que vai além da mera conexão física e instintiva, mas sim num plano energético e espiritual. Então, nesse plano energético, os chakras ressoam na mesma vibração e o chakra do coração de ambos se abre. Daí o sentimento de um amor imenso e desproporcional ao tempo que se conhecem, e é sentido em ambos porque estão conectados por esse mesmo chakra. E quando esse encontro ocorre, naturalmente o chakra do coração ele começa a palpitar, ele começa a expandir para que ele se abra por inteiro e exerça a sua plena funcionalidade. Após esse encontro, as trocas de conversa, a identificação da identidade das mesmas ideologias, das mesmas compreensões de vida, porque, naturalmente, só podemos manter uma conexão com alguém que tem a mesma visão de realidade. É uma compreensão simples. Naturalmente, quando encontramos alguém, para que nos tornemos amigos dessa pessoa e a amizade possa fluir naturalmente, essa pessoa ela precisa ter a mesma compreensão de realidade. Caso isso não ocorra, há naturalmente o processo de repulsão. Então, ambos compartilham dos mesmos ideais, os mesmos gostos, os mesmos hobbies, e há o processo de atração. Ou seja, há um processo de ressonância e sintonia entre essas duas pessoas. Se isso não ocorrer, se não tiver igualdade de interesses e afinidade, que é uma lei universal, a lei de afinidades, simplesmente esta amizade ela não fluirá. Por isso que muitas das vezes quando as pessoas despertam,
Elas se afastam de muitas amizades antigas porque agora ela vibra em uma nova frequência, ela vibra em um novo ideal, ela tem uma visão de realidade muito mais expansiva e definida do seu propósito. Ela está ancorada com o seu interior. Então as pessoas que não têm essa mesma compreensão de vida se afastam naturalmente devido a esse processo de afinidade. Depois desse processo de despertar espiritual e de preparação, vem a etapa da reunião, onde nesta fase os gêmeos sentirão uma intensidade, eles sentirão uma conexão diferente. O universo começa a enviar e emitir sinais. Se a pessoa estiver receptiva, ela saberá que as coisas ao seu redor não estão normais como era anteriormente. Até esta situação ocorreu o estágio de preparação e o estágio 2, a reunião, que seria a primeira reunião após ambos encarnarem. O estágio 3 seria o estágio de aprofundamento do reconhecimento na relação, onde ambos se conhecem com uma maior intensidade. No processo das chamas gêmeas, não se pode criar uma armadura com aquilo que realmente se sente internamente, ou seja, o ego não pode predominar acima do eu interior, o seu eu legítimo, o seu eu real. O que naturalmente ocorre é que as pessoas elas se escondem dentro de si mesmas com medo de se abrir para a relação. O que nós temos que entender é que numa conexão de chamas gêmeas, os dois estarão unidos para sempre. E haverá um momento onde as pessoas terão que se abrir, se mostrar realmente o que são, sem criar esse escudo do ego. E naturalmente, após esse estágio de reconhecimento, ocorre a intensidade, ocorre a turbulência, que poderia ser definido pelo quarto estágio, que embora essa conexão possui uma intensidade e necessite de uma abertura de ambos os seres, para passar principalmente pela situação que decorre nesta relação devido à intensidade da conexão que é estabelecida entre esses dois seres, por ser uma conexão multidimensional, ou seja, em todos os planos, seja uma conexão mental, uma conexão emocional, uma conexão física, ou até mesmo em outros corpos superiores, há naturalmente uma intensidade entre os dois seres que precisa ser trabalhado. Essa intensidade ela é trabalhada com a compreensão do processo de desenvolvimento interior. Naturalmente, a conexão ela impelirá ambos a saírem da zona de conforto e adentrarem plenamente na senda de desenvolvimento espiritual. O que ocorre aqui é simplesmente uma infusão de luz nos corpos de ambos e a conexão do entrelaçamento que vai sendo estabelecida, tanto como a conexão dos chakras, bem como a ampliação do cordão dourado que as une. Nesse processo, e a intensidade desta situação é um dos propósitos para que ocorra o processo seguinte, que é o estágio de corredor e perseguidor. Naturalmente, um sente a intensidade e começa a refletir que nunca sentiu algo deste tipo
que sente um amor, uma paz, uma tranquilidade em estar com essa pessoa, mas outro pode se fechar com a estrutura, com o escudo do ego, impedindo que essa conexão possa se perpetuar devido a traumas anteriores, até mesmo memórias remanescentes de encarnações passadas que ficam impregnadas no subconsciente. Muitas pessoas reclamam que sofrem determinadas situações, passam por adversidades e se questionam do porquê elas passam por determinada situação e não são conscientes disso. Na verdade, isso é uma misericórdia muito grande. Em muitos casos houve adversidades com outras pessoas, assassinatos, traições, situações de adversidades muito impactantes que a misericórdia divina decidiu ocultar em colaboração com a roda das encarnações. Ou seja, isso é uma misericórdia muito grande. Se todos estivessem conscientes do que fizeram, que não está muito distante, naturalmente ocorreria um processo de martírio, de culpa, de autopunição, e isso atrapalharia de uma forma extrema as encarnações. Por isso que existe uma série de situações que definem as encarnações de uma forma na qual seja a melhor opção para aquela pessoa quitar o seu débito, desbloquear aquele vórtice negativo de energia de uma forma propícia. E quanto mais a pessoa é consciente de que ela tem karmas ou de que ela precisa dissolver esses karmas, mesmo que ela tenha consciência disso, mas não sabe totalmente o que ela fez, ela pode trabalhar em prol da humanidade, em serviço a Deus, para que esses karmas sejam transmutados, e utilizando também a chama da liberdade, a chama da violeta, para dissolver essas situações. Então, naturalmente, o processo de intensidade que ocorre quando ambos se encontram, ele é desencadeado por uma série de situações, desde fusões multidimensionais, de entrelaçamentos. Isso cria um campo de extensão muito grande entre eles quando estão reunidos, mesmo à distância. Se eles estiverem distantes um do outro, ambos emitirão uma frequência mais elevada, pois eles estão reunidos agora, são complementos um do outro, são seres que foram bifurcados, ou seja, separados, mas possuem a mesma identidade. Naturalmente, eles terão uma ressonância mais elevada, sentirão um amor mais profundo entre si. O que ocorre aqui é que nós precisamos estar conscientes que nós não temos um corpo só, mas temos em uma visão mais resumida 7. São 7 corpos. Mas vou me limitar aqui a falar sobre os 4 e os 4 inferiores do ser, que é o corpo físico, o corpo etérico, o corpo emocional, astral e o corpo mental. Naturalmente, nesse processo de fusão, após o encontro que ocorre entre eles, esses corpos eles começarão a ser inundados por uma substância universal, que é a substância essencial. Eles naturalmente terão mais luz, e esse processo de adaptação pode desencadear insônia, pode desencadear cansaço e tudo o que ocorre com os sintomas do despertar ou sintomas de ascensão podem ser semelhantes aqui. Então, naturalmente, a pessoa sentirá um amor muito grande, uma felicidade também muito grande, pois ela estará em conexão com a sua divindade, com a sua essência, em conexão com o seu complemento. Para que essa situação ela seja amenizada, ou seja, ele precisa estar consciente de que ele precisa trabalhar esses corpos
isoladamente, ou seja, seu corpo mental, seu corpo emocional, seu corpo físico, ele precisa ser trabalhado. Para que esse trabalho ocorra, o ser ele precisa ter o domínio, ou adquirir o domínio mental através da meditação, que esse é o processo de ascese, é uma ascese mental, ou seja, um processo de concentração. Nesta ascese, o ser ele precisa concentrar os seus pensamentos, ele precisa adquirir o controle mental dos seus pensamentos através da meditação, através da prática da presença do aqui e do agora. Ela precisa adquirir um hábito meditativo, rotineiro, diário, para que ela possa elevar o seu corpo mental. E o corpo mental, ele desencadeará naturalmente os outros corpos, porque o corpo mental, ele é o veículo de manifestação e também é o corpo que conduz os outros três. A pessoa fará naturalmente o equilíbrio emocional, que é também uma ascese. Ela terá um controle sobre os seus impulsos internos, terá um controle sobre as suas paixões, suas emoções desequilibradas, tendo como base, tendo como um alicerce o equilíbrio, não se deixando influenciar pelo ambiente, não se deixando influenciar pelas pessoas. Ela adquirirá a chave do equilíbrio interno, ou seja, ela se manterá mais pacífica, ela terá um equilíbrio sobre os seus impulsos, sobre os seus instintos, sobre as suas paixões, além do processo de sublimação dessas paixões, além do processo de sublimação do seu caráter. O refinamento moral, o refinamento interno precisa ser adquirido. A pessoa ela precisa desenvolver um refinamento interior. Ela precisa inverter as polaridades negativas do seu caráter, precisa analisar, estar consciente dos seus defeitos, das suas falhas, das suas faltas e trabalhar intencionalmente nesses pontos, sublimando dia após dia, refinando-se dia após dia. O que ocorrerá aí é naturalmente um processo de adaptação de uma frequência superior, porque ela não vai deixar que a oscilação do pêndulo inferior exerça o domínio sobre si próprio, ou seja, ela está começando agora a galgar em se tornar um mestre de si mesmo. Ela está dominando o seu interior, ela está dominando as suas paixões, obteve a chave que lhe dá acesso ao seu equilíbrio interior. Ela adquire o domínio mental, ela adquire o domínio emocional. Ela dará o passo agora para a sublimação física. Ocorreu o processo de refinamento mental, ocorreu o processo de refinamento emocional. O corpo etérico, ele é o corpo que possui o registro das encarnações, e ele também é a sede dos chakras. Ele regula a vitalidade do ser com os meridianos, que são as ramificações que se apresentam em todo o corpo, que é uma duplicata astral do sistema nervoso central, onde ocorre aí um processo de sutilização do sistema nervoso periférico, sistema nervoso central, que a sua função é transmitir informações deste para outros órgãos e partes específicas do corpo. Uma visão mais profunda e espiritualizada naturalmente ocorre a sutilização interior
e o aumento da vitalidade, o aumento da bioenergia, o aumento da disposição para completar as tarefas do dia a dia, o aumento do metabolismo e todos os benefícios que podem ser colocados aqui relativos a isso. Quando a pessoa ela também passa a fazer exercícios físicos, movimentando o seu sistema fisiológico de uma forma total, naturalmente ocorrerá uma série de outros benefícios. Isso tudo inclui e colabora para uma maior adaptação da intensidade desta energia que é provocada neste encontro. E de forma alguma isto é exagero, porque isso faz parte do processo evolutivo. Tudo que foi descrito aqui faz parte do processo evolutivo, do controle mental, controle emocional, controle físico. Tudo isso contribui para o processo evolutivo. E a relação das chamas gêmeas é pautada principalmente nesta compreensão evolutiva, ou seja, é um relacionamento que é baseado principalmente em esferas superiores e que tem um propósito, além de servir de modelo para o desenvolvimento coletivo, tem também o propósito de fazer com que ambos os gêmeos evoluam espiritualmente para uma compreensão mais expansiva, para uma compreensão mais essencial da realidade. Após todo o processo de trabalho interno, de desenvolvimento interior por parte dos dois, o que naturalmente será desencadeado pelos processos subsequentes de rendição, de reunião e união final. As chamas gêmeas elas precisam também ter a sintonia, ou seja, os mesmos ideais, os mesmos hobbies, as mesmas formas de compreender a realidade. O que decorre após o despertar espiritual, a mudança de paradigma, a inversão das crenças limitantes, o desmantelamento do ego, a sublimação interior e toda a identificação que ela é adquirida quando isto ocorre. Basicamente, nos planos superiores, todos os seres eles operam com uma mesma compreensão de realidade, por isso a unidade. Aqui no meio existem crenças divergentes, existem meias verdades, existem a separação através de interesses, de competição e tudo mais. Isso propicia a desigualdade, isso propicia a desunião, isso favorece com que a ilusão se perpetue cada vez mais e a Matrix exerça êxito na sua operação. Os planos superiores todos têm o mesmo propósito de evoluir e todos estão juntos na mesma compreensão da essência interior. Tudo que é fútil e sem sentido, relativo à essência do ser, relativo ao processo de desenvolvimento e sublimação interior, é descartado. Por isso, todos nos planos superiores possuem as mesmas compreensões de realidade e estão juntos em ideais. Eles compreenderam o real sentido da palavra somos um só e em viver em unidade. Dissolveram a ilusão da separação, da dualidade e observam um mundo com uma visão muito mais profunda do que naturalmente é observado pelos demais. Gratidão, meu amado irmão, você que permaneceu até aqui, você que assistiu tudo que foi informado. Espero que tenha assimilado e compreendido toda a situação que envolve este processo de conexão. É uma das etapas da conexão, uma das situações que ocorre
nesta abrangente dinâmica das chamas gêmeas. Esse é um pequeno fragmento do que se encontra no material do Relacionamento da Nova Era, onde abordamos de uma forma completa e elucidativa todo o processo da dinâmica dos relacionamentos de alma, bem como as famílias de alma e todo o processo que envolve esta situação. No link abaixo você tem a oportunidade de adquirir este material e compreender a dinâmica dos relacionamentos de uma forma espiritualizada, diferente daquilo que foi ensinado e que nos é passado de uma forma muito superficial, muito básica dos relacionamentos. Gratidão, namastê. Fiquem com a luz na qual eu presto serviço.